Então, bom dia, minhas queridas e meus queridos, dando início à nossa live Fale Mais sobre isso. Hoje, ouvindo o nosso co-host, o Vinícius, que está sempre encabeçando as lives com a gente, ou vai trazer um assunto que ele domina muito, e eu sei disso pela vivência com que a gente tem com o Vinícius, e é um assunto muito importante para a gente na mediação emancipadora responsável. Mas antes de começarmos, Vinícius, para quem não te conhece, quem é esse garoto prodígio? Primeiro eu queria falar que hoje está sendo um trabalho de empatia mesmo, assim, porque estar do outro lado é muito diferente, assim, é uma outra perspectiva. Então, está sendo muito legal hoje poder estar aqui desse lado de cá, né, desse projeto que a gente começou. Mas, assim, o Vinícius, pô, essa é uma pergunta que a gente sempre faz, né, e que é tão difícil de responder. Eu acho que o Vinícius, ele é um cara que está em constante mudança sempre, que nos últimos anos conheceu a mediação, se apaixonou e tem vivido a mediação no dia a dia dele, tem feito da mediação quase... falam que eu prego a mediação por aí, e é uma verdade, porque é uma coisa que é muito importante para mim. Me tirou de uma posição que eu me encontrava, assim, profissionalmente muito pesada, assim. Então, eu sou muito grato por todo o trabalho que eu tenho feito na mediação com vocês, na minha vida particular. Então, acho que o Vinícius é isso, esse cara que muda muito, um cara que é formado em direito também, um rebelde, um pouco revolucionário, alguns podem dizer, mas também um cara muito extrovertido, eu me considero também um cara que fala bastante, como vocês vão poder ver provavelmente hoje, e que fala muito rápido. E uma pessoa que está sempre aberta a trabalhar com pessoas, assim, é o que eu mais gosto. Eu acho que o que faz sentido para mim é isso, é trabalhar junto das pessoas, assim. Vin- Vinícius, meu querido, é um prazer estar aqui. Quero reiterar a honra que é poder receber você na sua casa. E você falava ali no comecinho, né, sobre estar do outro lado, e eu fiquei pensando, ainda bem que eu estive do outro lado antes de estar do lado de cá, né? Mas a experiência faz também, tem muita relação com esse nosso trabalho, né? E sobre o trabalho que a gente vai falar em equipe, dessa questão de estar e exercer alguns papéis diferentes dentro da própria equipe de mediação. Então, seja bem-vindo à nossa casa e para a gente poder. Eu achei que você ia falar um pouquinho do que gosta de RPG e tal. Achei que os games viriam sentir falta nessa apresentação, mas depois podemos falar mais sobre isso. Mas hoje o nosso tema é a equipe de mediação, o trabalho em equipe na mediação. Você pode falar para a gente um pouquinho mais sobre isso, Vinícius? Posso sim, Mariana. Se minha câmera começar a travar, eu começar a travar muito, vocês me avisam, tá? Que para mim tá ok, né? Então, não sei dizer. Mas essa parte do RPG dos games é muito importante, Mariana, também. Eu realmente esqueci ela passou um pouco batida, assim, mas é que acho que faz parte também dos momentos nossos, né? E agora eu acho que eu tô tão apaixonado pela mediação que eu até esqueci um pouco disso. Que engraçado, é uma reflexão que fica. Bem, trabalho em equipe, pessoal. Eu tava pensando aqui como que a gente ia começar essa conversa, assim, e eu acho que o que mais faz sentido primeiro é a gente definir o que que é a equipe, de que equipe que a gente está falando, né? O que que é essa equipe dentro da mediação emancipadora responsável, né? Então, acho que é legal a gente fazer um apanhado geral aqui por cima, o que que a gente considera essa equipe. Primeiramente, a gente tem, então, os dois mediadores, né, que vão trabalhar em comediação, eles podem escolher a modalidade que eles vão fazer isso, e eles que vão estar ali na frente da mediação, trabalhando diretamente com os medianos de forma ativa, né. Daí nós temos também os observadores, que pode ser um ou mais, mas cuidado para não ser muitos também, né? Porque senão fica uma coisa um pouco opressiva. Mas o trabalho dos observadores vai ser exatamente ser um par extra de olhos que nós vamos ter ali durante a mediação. Os mediadores, quando a gente está trabalhando,
às vezes é muito difícil a gente pegar certas coisas. A gente está tão focado, às vezes, num assunto, tendo que fazer uma escutativa, tendo que fazer um acolhimento, alguma coisa do gênero, que às vezes alguns detalhes passam. E o que eu gosto muito do trabalho da emancipadora responsável é o trabalho do mediador, não aquele mediador que vai, o observador que vai apontar o dedo, que vai fazer fofoca, mas o observador que exatamente traz os pontos assim específicos para os próprios mediadores refletirem, né? Como, por exemplo, assim, eu percebi que você ajuda de determinada forma, eu queria entender um pouco mais isso, eu percebi tal movimento nos medianos quando vocês fizeram tais perguntas. Então, eu acho que esse trabalho que é não interpretativo do observador na emancipadora responsável faz muita diferença. Pelo menos no meu trabalho pessoal, faz toda a diferença ter essa figura do observador com a gente. A gente daí tem o mediador da pré, pode ser um ou pode ser dois mediadores que vão fazer essa pré-mediação, que vão ser as pessoas que vão informar de fato, né, sobre como que vai funcionar a mediação em si, vão tirar qualquer dúvida que os mediandos tenham, vão trabalhar com eles os princípios, vão trabalhar com eles o que é esperado, vão trabalhar com ele várias coisas ali que vão ajudar depois a equipe de mediação mais para frente. O importante é que o mediador da pré e o mediador da sessão normal não seja a mesma pessoa, né? Que eles sejam pessoas diferentes, porque é bom que eles não tenham esse vínculo, né? Porque eu acho que é importante a gente dividir essas duas partes, que a pré-mediação não é mediação. Ela é uma parte mais informativa mesmo, né? Ainda não está na mediação ali. E a última figura seria do gestor, que é uma figura mais nova, assim, que a gente tem, que é a figura de alguém que vai ali exatamente coordenar aquilo, as pessoas, vai tirar dúvidas, vai fazer a marcação das datas, vai trabalhar horários com eles. É uma pessoa que vai estar na parte mais administrativa, né? Então, quando a gente fala em equipe de mediação, na emancipadora responsável, a gente fala dessas pessoas em específico, né? E o que eu queria trazer, acho que primeiro, assim, né, é a importância desse trabalho ser um trabalho em equipe mesmo, sabe? As pessoas, elas desenvolvem essas funções diferentes, mas todas elas são muito importantes. E é importante que tenha comunicação entre todas elas, que todas elas funcionem como um corpo só, né? Porque, na verdade, o resultado positivo da mediação, né, que pode ser qual for, mas positivo num sentido de equipe mesmo, no sentido técnico, assim, ele só é conseguido a partir do momento que você tem essa transparência, que você tem essa liberdade de trocar com essa equipe plenamente, né? Porque todos eles vão fazer parte da mediação num geral, né? A mediação, ela não começa nem termina só na sala ali durante a sessão. Ela continua antes, ela já vem continua depois, né? Já vem de antes. Então é importante que para mim, assim, eu vejo que é muito importante que essas partes se comuniquem, que exista comunicação, que exista diálogo entre todas essas partes, para que elas possam funcionar de maneira, como é que eu posso dizer, assim, de uma maneira quase orgânica, né, natural, assim. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer é isso, né, essa é a equipe na mediação, né, vai trabalhar hoje. É muito interessante, Vinícius, porque tu traz todos esses papéis dos mediadores, da mediação em si, né? Que a gente trabalha com toda essa cadeia, né? A mediação, ela é uma cadeia de participações de toda a equipe, que não é só ali a sessão de mediação, né? Esses papéis que tu traz, eles são muito importantes, tanto os mediadores do encontro informativo de pré-mediação, que é quem vai dar essa informação, né? O gestor que vai tratar sobre isso de uma maneira voltada, né, para os nossos princípios da mediação, e a mediação em si. E é legal até a gente falar para o pessoal que quando a gente fala em mediação, a gente não está necessariamente falando da sessão de mediação. A gente está falando da mediação como um todo, né? Desde o momento que as pessoas chegam na gente, na nossa equipe, até o momento que elas saem, né? E continua isso tudo. Eu tenho uma sorte muito grande de ter participado contigo nos exercícios de Nova Friburgo, e a gente conseguiu trocar muita ideia como equipe de mediação. E aí tu trouxe para a gente sobre os observadores, né? E sobre essa questão de que todo mundo faz parte da equipe. Uma coisa que a gente vê bastante é essa quase que uma hierarquia dentro da sala, né?
de os mediadores, depois os observadores e tudo mais. E tu trouxe essa questão do observador fazer um papel importante. Eu queria te pedir para falar um pouquinho mais sobre o observador, para a gente ver como que é a importância desse papel nas nossas sessões. Bruno, eu concordo plenamente com você e eu tenho a mesma visão, sabia? Eu acho que conhecendo um pessoal, assim, vendo certos exercícios, existe realmente essa ideia de que o observador ele não é tão importante, assim, porque ele não vai estar ativamente ali fazendo aquela pergunta, aquela intervenção. Mas isso é uma falácia, né? Porque eu considero o observador, talvez, se fosse para criar essa hierarquia imaginária, assim, uma das peças mais importantes que tem. Eu, eu gosto, né? A gente tem um trabalho aqui em Curitiba, em Santa Felicidade, no juizado especial de lá, que é de mediação reconstrutiva, né? Eu, a Daniela e a Rebeca. E a diferença que fez pro nosso trabalho ter essa terceira pessoa, sabe? Observando. Então a gente sempre vai rotacionando nós três, mais ou menos que nem a gente faz aqui. Só que a riqueza que a observação traz e e como eu falei, aquela observação que não é a fofoca, que não é eu acho que é aquilo, ele deve ter falado isso por causa daquilo, é muito grande. Eu acho que, tanto que assim, uma das coisas mais importantes que eu vejo desse trabalho, inclusive trazendo esse lado do trabalho em equipe, é o feedback depois. Uma coisa que a gente faz questão de fazer lá, depois de todas as mediações, é ficar na sala e a gente fica mais uma hora conversando, uma hora, meia hora que seja, o tempo que cada um puder, sobre a mediação, trazendo todos os pontos de vista do observador, todos os pontos de vista dos mediadores, e isso cria uma riqueza, sabe? Para quando a gente vai fazer, por exemplo, uma nova sessão depois de um tempo, que é muito grande. Porque, olha, eu te falo, todas as sessões as mediações que eu fiz, assim, que teve esse observador, eu aprendi muito mais. Sempre eu saio com aquela coisa nossa, como é que eu não vi isso, sabe? Putz, mas eu não percebi aquilo. Então, eu acho que e daí isso cria dois trabalhos, né, que são muito importantes, né? O trabalho do observador, de ter esse autocuidado, não, eu não estou aqui para julgar, eu não estou aqui para saber, né, no lugar deles, eu estou aqui para observar exatamente a dinâmica como está sendo, né? Mas também um trabalho dos mediadores de receber esses apontamentos, né? Que eu acho que também é um trabalho muito difícil. É uma coisa que eu e a Daniela, quando a gente media, a gente sempre fala para os nossos observadores que podem falar, sabe? O que vocês sentiram, o que vocês acharam, se sentiram desconforto, se sentiram mal, se pensaram em algum momento ali, se sentiram de alguma forma, tragam pra gente. Porque é muito importante não só o observador fazer um bom trabalho, mas o mediador saber se apropriar daquilo, né? Eu acho que o Bruno trouxe o exercício de Nova Friburgo e o exercício de Nova Friburgo mostrou muito isso. A observação muito bem feita que a gente teve durante o exercício que refletia totalmente na mediação seguinte. Sabe, eu e a Daniela, a gente podia fazer um trabalho muito mais denso, muito mais profundo, muito mais, moldado para aquelas pessoas mesmo, né? Por conta do trabalho do observador. Uma coisa que, com certeza, se nós dois estivéssemos sozinhos ali, a gente ia deixar passar, sabe? Então, eu acho que, assim, as pessoas elas têm essa visão do observador de que, como ele vai ficar quietinho no canto só escutando? Ele não é tão importante, mas muito pelo contrário. O observador, ele é uma peça central ali. E essa troca depois, assim, é uma coisa muito rica, sabe? Não adianta só observar, tem que ter essa troca depois. Vinícius, eu queria fazer só uma parte para explicar para quem está vendo nossa live quando a gente fala de Nova Friburgo, o que é, né? Parece um misto em Nova Friburgo. E, inclusive, estão abertas as inscrições. Ano passado, nós participamos de um curso de prática, né? Um curso complementar, presencial, de práticas de mediação em Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Esse ano teremos novamente, vamos colocar no finalzinho, damos esse recado com mais detalhes, né, Bruno? E lá a gente pode, né, participar dessas dinâmicas. Então, por isso tão rico esse aprendizado que você traz, Vinícius, seja na simulação, né, quando a gente treina não em casos reais, mas como isso é muito vivo e isso acontece no nosso dia a dia, no nosso trabalho como mediadores, né? É muito interessante isso que o Bruno trouxe, dessa dinâmica da mediação,
que começa lá desde o primeiro contato, né? Então, para a gente pensar em membros da equipe ou papéis que nós, mediadores, podemos exercer dentro de uma equipe, né? O quanto isso é rico para que também nós, mediadores, saibamos que temos várias funções dentro de uma equipe e, como bem diz o Vinícius, a gente pode revezar e reveza essas funções para o próprio aprimoramento da equipe. Então, que começa lá na gestão, que é esse mediador que vai fazer contato com as pessoas, convidar para essa pré-mediação. Essa pré-mediação com o mediador daquele que traz informações, ou aquela dupla que traz informações, e aí as pessoas plenas, convictas daquilo que vão fazer e de que aceitam, né, que entendem o procedimento como algo cabível na realidade delas, que faz sentido para elas, né, poderem encontrar a equipe de mediação com o observador ou os observadores ali até 2, né, vamos dizer assim, para ficar tudo bem entre as pessoas, mas um número possível para não oprimir os nossos mediandos e a dupla de mediadores, né? E essa relação entre observador e mediadores, né? E tudo isso, quando você falava feedback, eu ficava pensando, né? O que a gente quer dizer quando a gente diz feedback dentro da mediação emancipadora e responsável, né? O quanto isso é um trabalho de cooperação, né? De trazer, e que reflete muito esse nosso olhar do como o mediador também trabalha com os próprios mediandos. Quando eu observo uma frase, ou uma postura, ou uma mudança de comportamento, e eu convido para que a pessoa fale sobre isso. E quando eu estou nesse momento de reflexão da equipe, de trabalho intenso da equipe, esse convite é o mesmo. O observador também faz esse convite, né? Apresenta esses momentos para que essa reflexão seja feita pelo mediador. Então, nós nos alimentamos trabalhamos de forma coerente daqui aquilo que a gente acredita que gera reflexão para os mediandos, gera reflexão no trabalho da observação, gera reflexão no trabalho da equipe, e você relata isso agora quando você diz eu e Daniela, né, que éramos a dupla que estavam trabalhando como mediadores, pudemos aprofundar o trabalho. E aí pega exatamente naquela palavra que a gente quer, né? A gente quer aprofundar a partir da reflexão, quer aprofundar a comunicação a partir da reflexão, a gente quer aprofundar o trabalho a partir da reflexão, né? Então, achei que foi sensacional essa tua ideia. E depois você falou um pouquinho da mediação reconstrutiva, e a Ludmila faz uma pergunta ali. Ludmila, aguente as pontas, que Vinícius vai falar mais um pouquinho depois sobre isso. Mas enquanto você falava, Vinícius, vinham todas essas reflexões, se chama resumo, né? Todas essas reflexões que eu fiz agora, mas eu fiquei pensando, o que é preciso? Ou como pode ser feito o trabalho de preparo dessa equipe de mediação? Dessas pessoas que vão trabalhar em equipe. Então, como é que a gente se prepara para que a gente possa fazer esse trabalho com tanta riqueza como você nos trouxe? Obrigado, Mari. Depois eu explico, assim, o projeto nosso ali, daí eu já tiro essas dúvidas no final, assim. Mas, preparo, eu acho que dá para dividir em 2 tipos, assim, né? Tem um preparo que é o teu interno, né? Como mediador, assim, você tem que ter esse preparo seu, e é um preparo, não só aquele preparo da escutativa para trabalhar com os medianos, que a gente às vezes fala muito disso, né, do mediador voltado para os medianos, assim, mas do mediador voltado para a equipe mesmo, sabe? É uma coisa que é aquela coisa, eu estou preparado para trabalhar com essas pessoas, hoje estou apto a trabalhar dessa forma colaborativa, né, com a equipe. Eu acho que são perguntas que você sempre tem que se fazer e sempre tem que trazer para a equipe, assim, porque nem todo mundo está num bom dia, nem todo mundo nem sempre é fácil, né? Mas isso daí vem pro outro lado, né? Que daí eu preparo como equipe mesmo. Porque eu acho que é muito fácil você fazer um grupo, mas é muito difícil se montar uma equipe. Né? Um grupo a gente pode se reunir aqui de qualquer jeito e fazer, assim, cada um ocupa um papel nessa mediação e faz acontecer. Mas a equipe, ela é diferente. A equipe, ela necessita de uma transparência entre ela, assim.
Então, eu acho que, assim, a primeira coisa, diálogo. A equipe tem que conversar. A equipe você tem que saber quem são aquelas pessoas. Não adianta assim, ah, não, é tal, o Zequinha fez a pré, mas eu nem conheço o Zequinha. Nem sei quem é. Não, conheça, saiba quem é, vá atrás, descubra. Vocês fazem parte desse time, né? Então, eu acho que você conhecer, você saber quem são essas pessoas é um primeiro passo muito importante. O segundo passo, daí, trazendo mais esse lado da transparência de novo, é trazer não só as suas vantagens, as coisas que você é bom, mas também as coisas que você é ruim, as coisas que você tem medo, as coisas que te tocam. Eu acho que um dos trabalhos mais importantes que eu faço, assim, quando eu vou comediar com alguém, é trazer para essa pessoa exatamente isso. Olha, tais momentos me causam desconforto, em tais assuntos eu fico um pouco assim, quando eu tenho uma história de vida assim que me causa certos traumas dessa forma, sabe? E deixo isso bem transparente, porque não dá para deixar para descobrir essas coisas lá na hora, né? Quanto mais entrosada a equipe tiver, quanto mais se conhecer, principalmente na mediação, quem estiver mediando, na comediação, quanto mais se conhecer o teu comediador, melhor você vai conseguir desempenhar esse trabalho. Porque, querendo ou não, vocês precisam estar ali juntos, de fato. E eu só vou estar ali junto, de fato, com alguém que eu conheço, com alguém que eu sei quem é, com alguém que eu consigo, né, ter uma mínima noção. E daí isso vem, acho que trazendo também, acho que eu posso trazer aqui agora os dois conceitos para mim que são principais, assim, para funcionar uma equipe na mediação, né? E os dois princípios, eles são, o primeiro de todos é o respeito. Eu acho que você tem que respeitar o trabalho do outro, respeitar ele como observador, respeitar ele como mediador, respeitar como pré-mediador, respeitar como gestor. Tem que ter um respeito mútuo entre a equipe, né? Inclusive para trabalhar até com outras escolas, né? Que nem eu, quando faço essas mediações reconstrutivas, a Rebeca, por exemplo, ela trabalha muito mais na linha sistêmica, assim, e a gente trabalha super bem junto, porque tem um respeito. Ela respeita meu trabalho na forma da mediação emancipadora e responsável, e eu respeito o trabalho dela na forma de mediação sistêmica. E isso pode se estender para qualquer escola. Às vezes as pessoas acham que se você for de uma escola diferente de mediação, você não pode fazer um trabalho junto, né? Mas com respeito, sabe? Respeitando a abordagem, respeitando as intervenções, respeitando o momento de cada mediador, é super possível. Eu já participei de várias, assim, que deram muito certo, e a pessoa era da linear de Harvard ou da sistêmica. Então, assim, respeito principal, chave para fazer isso. E o outro ponto é a confiança. Você tem que confiar, não tem jeito. Se você entra na mediação desconfiado, se você entra na mediação achando que você está muito acima e que as outras pessoas talvez não tenham a capacidade de chegar no teu nível, acabou a mediação ali. Então, respeito e confiança, para mim, são tudo nesse momento. Então, você consegue fazer esse preparo com base nesses dois princípios, para mim, assim. Mas também dialogando muito. Conversem, pessoal. Conheçam sua equipe, saibam quem eles são. E conheçam de verdade, assim, não só aquele conhecer de, tipo, por cima, superficial que a gente tem hoje em dia, mas um conhecer de fato, transparente, aberto, profundo, que isso faz muita diferença também no trabalho. E é muito interessante, enquanto vocês falavam sobre isso, me veio essa reflexão de que eu sou um defensor de que a mediação não se faz sozinho, né? Por conta de todas as nuances que a gente tem. Eu acredito que a mediação, ela necessariamente, para ser feita da melhor maneira possível, ela tem que ter uma equipe. E aí né, tem todos os papéis que o Vinícius já falou. Mas é interessante a gente pensar que a nossa visão sobre mediação, ela é voltada a pessoas. E entender que as pessoas são diferentes, que não existem pessoas iguais, que nunca vai chegar na mediação uma pessoa igual a outra e, por consequência, a gente não vai ter uma mediação igual a outra. E quando a gente fala em trabalho em equipe, é também respeitar isso. Quando eu integro uma equipe de verdade e trabalho em equipe, eu estou respeitando que pessoas diferentes vão trabalhar comigo, com visões diferentes. E isso é um enriquecimento tão grande quando a gente tem outras visões, outras pessoas para olharem os pontos que a gente às vezes não consegue olhar,
fazer perguntas que a gente não pensa. Então, como a Mari falou, isso é um mediar até pelo exemplo, né? Onde a gente integra pessoas, dialoga na frente dos mediandos, para que o nosso trabalho em equipe ele seja desenvolvido da melhor maneira possível. E aí o Vinícius traz essa questão da preparação e da gente conhecer a nossa equipe, e falou um pouquinho sobre feedback, Vinícius. Eu acho que seria legal tu falar um pouquinho mais para a gente sobre como é esse feedback da equipe para o mediador, porque a gente trabalha muito com um feedback, nas mediações judiciais, principalmente, um feedback avaliativo, né? Que o observador está ali para avaliar se o mediador ele cumpriu os requisitos, se ele fez o que está no manual, por exemplo. Podia falar um pouquinho mais para a gente de como que é esse feedback aí na equipe? Claro, Bruno. Assim, o feedback, para mim, assim, ele é a parte principal. Não tem a mediação sem ter o feedback depois, sem ter essa troca depois, porque, sabe, é uma peça central, não é uma coisa que é optativa, assim, né? E, bem, o feedback, ele vai servir para quê? Eu, pelo menos, trabalho da seguinte forma: a gente sempre começa escutando os observadores, né? Os observadores trazem tudo que eles observaram, tudo que eles acharam interessante, tudo que eles acham importante trazer, e é um momento que é deles, é um momento que nós, mediadores, a gente já falou demais na sessão, então agora a gente vai escutar. Então é melhor a gente senta e escuta nesse momento, né? E o observador vai trazer todos esses pontos, a gente vai receber eles, né? E depois que ele trouxer todos esses pontos, a gente vai conversar sobre isso, né? A gente vai ter um diálogo tanto sobre o que ele trouxe, mas também, e isso eu acho que é um ponto muito importante, sobre como nós, mediadores, estamos nos sentindo. Sabe, trazer, pô, galera, nesse momento ali que aconteceu tal coisa, eu me senti de tal e tal forma. Olha, o observador fez uma observação que eu agi de tal forma ali em determinado momento, pô, eu refletindo aqui agora percebi que eu estava assim, assim, assim. Então, o que acontece? Esse feedback ele tem que ser um momento muito de acolhimento, né? Tem que ser um momento assim de escuta, tem que ser um momento que a equipe vai estar ali junta para se apoiar, para se ouvir, para entender exatamente qual foi a dificuldade, o que cada um sentiu naquele momento. Então, o feedback, basicamente, assim, ele vai ser essa conversa pós, assim, a gente vai ser um momento que cada um vai ter ali em privado, num ambiente seguro, para falar exatamente como se sentiu com tudo aquilo que aconteceu, porque a mediação, principalmente a mediação familiar, envolve muita emoção, né? Toda mediação envolve emoção, né? Nós somos seres que se emocionam, né? A gente não tem como separar isso, assim. Esse ainda é um pedaço do Vinícius do passado, assim, que gostava de botar tudo em caixinha. Mas não tem como, toda mediação tem muita emoção. Então não tem como você sair dela sem ser tocado, sem ter alguma coisa ali. E você poder tirar isso ali do teu peito, você poder, tipo, falar isso, assim, verbalizar essas coisas, com certeza vai te ajudar, inclusive, a não sair carregando aquele peso nas tuas costas, assim, que muita gente que eu conheço já me trouxe. E uma coisa engraçada, uma amiga minha um dia me perguntou, quando eu tava jogando com ela perguntou assim: Vinícius, você faz essas mediações, fica o dia inteiro lá, e você não fica estressado? Você não fica super estressado porque você fica ouvindo lá o problema do pessoal, não sei o quê. E eu falei pra ela, ela me fez refletir, assim, porque eu realmente não saía estressado. E daí, refletindo depois, assim, eu percebi o porquê. É porque a gente tem essa troca mesmo. Se eu não trocasse, se eu não falasse, se eu não tivesse com quem discutir, se eu não tivesse com quem falar aquelas coisas que tinham acontecido comigo ali naquele momento, talvez eu saísse estressado, porque eu não ia conseguir trabalhar isso. Mas o feedback é esse momento também. Então eu acho que ele tem uma importância não só teórica, não só técnica, né, mas também psicológica, também emocional muito grande, né? Então é muito importante que todos os que participem dele estejam abertos, exatamente, fazer essa troca transparente, sincera, aberta, né, sobre tudo que aconteceu, porque com certeza não só vai ajudar o colega, como vai te ajudar também a se conhecer melhor, né? E é muito importante que esse feedback, ele não, como a gente falou, a equipe não pode ter uma hierarquia, né? E esse feedback ele também não vai ser hierárquico, né? De dar uma visão
né, avaliativa de cima para baixo e tudo mais, mas sim, qual que é o nosso objetivo nisso? É a gente se desenvolver na mediação. E aí estamos todos ali como mediadores, né? Isso que eu acho importante da nossa visão assim emancipadora, de que a gente não vai estar lá falando assim, bah, Vinícius, devia ter feito tal pergunta. Ah, Vinícius, esqueceu de falar sobre tal princípio. Né? Não vai ser esse nosso papel como equipe de mediação. Nosso papel como equipe de mediação é entender o que aconteceu, por que, que as perguntas foram feitas e como que a gente pode fazer para as próximas mediações. É um trabalho também construtivo de diálogo. Né? Desenvolver e proporcionar esse ambiente de diálogo sem aquele medo de fiz certo, fiz errado. Né? Mas sim o nosso ambiente de equipe. Né? Estamos todos ali, todos participamos da mediação, todo mundo desenvolveu o seu papel. Vamos conversar sobre isso. Vamos falar mais sobre isso, trazendo um pouco da nossa live. E é isso, né? Sair exatamente o que você falou, né? Sair desse papel avaliativo para esse papel reflexivo sobre aquilo que aconteceu ali, né? Sobre aquilo que te chama atenção naquele lugar, na situação, né? Para que a gente possa trabalhar. E aí, com essa experiência também, né, Bruno, Vinícius, de que a equipe vai trabalhar provavelmente em mais de um encontro com essas pessoas, na perspectiva, né, na nossa proposta da emancipadora responsável, principalmente nos casos de família, né, nos casos em que a gente consegue fazer aplicar realmente a proposta da emancipadora responsável, esse trabalho ele é permanente. Então, eu vou me encontrar com a equipe antes, vou dizer como eu me sinto antes, o que está acontecendo comigo, enfim, vou entrar para esse encontro, e aí nós vamos conversar no final. Então, essa conversa, esse diálogo é fundamental para esse crescimento. Eu queria perguntar para Vinícius se você tem mais alguma coisa que você acha bem importante falar mais sobre esse trabalho de equipe? Se tem alguma coisa que você acha que gostaria de ressaltar na nossa conversa? Olha, esse ponto, inclusive, que você trouxe aí do preparo prévio, né? Acho que era o único ponto que eu ia trazer a mais, assim, diferente mesmo, antes de até trazer algumas coisas do que estão falando ali no chat, que é realmente, Mari, é muito importante, não só a parte depois da reflexão, mas com certeza esse trabalho prévio de 15 minutos antes de você relaxar, já começar a conversar com aquela pessoa, já começar a se integrar, você já tá lá no presencial, tomar um cafezinho junto, conversando, dando uma respirada, entrando na mesma sintonia. É muito importante. Isso tudo é o que a gente tinha falado, né? O trabalho de equipe não é só durante a mediação, mas é o depois e o antes também, totalmente. Então, eu acho que, inclusive, o que eu gosto de fazer quando eu vou mediar com alguém a primeira vez, e eu não conheço, por exemplo, aquela pessoa, é chamar a pessoa para sentar e conversar sobre tudo, assim, né, sobre esses nossos medos, sobre essas nossas histórias, da onde que nós vemos, quem somos nós, né, e realmente isso é muito rico. O Pedro, inclusive, um dia eu fui falar com ele do feedback exatamente do exercício lá de Nova Friburgo, que a gente já tinha falado, que eu fiz isso com a Daniela, quando a gente decidiu comediar junto, a gente foi num canto, sentamos e ficamos conversando sobre se conhecer mesmo, né, para fazer o trabalho. E o Pedro virou para mim e perguntou: imagine que rico que não teria sido se vocês tivessem feito isso também com os observadores, também com as outras pessoas que estavam participando dessa cadeia. E isso foi uma coisa que me pegou, assim, e hoje em dia eu tenho muito forte isso em mim, essa questão de, sim, sentar e conversar, sabe, conhecer bem e se preparar juntos, participarem desse preparo. Então, ninguém chegar na sala do nada 1 minuto antes, assim, todo mundo chega antes, já relaxa, já conta uma piada ali, faz o trabalho que vocês quiserem, porque também é muito pessoal, cada um vai ter a sua forma de se soltar, vai ter a sua forma de se sintonizar com a equipe, cada equipe é diferente, que nem o Bruno trouxe, cada pessoa é muito diferente. Então, eu acho que é por aí, assim. E agora eu queria trazer, né, umas questões que eu vi que trouxeram ali no chat, assim, até uma delas é o que o Pedro trouxe ali, né, que feedback ele associa a comunicação de uma via, né? Observadoras falam e mediadores escutam esse feedback.
se não seria interessante pensar em uma reflexão entre a equipe. E eu acho que sim, de verdade. Eu acho que essa coisa, feedback, sessão, são coisas que a gente é colonizado tanto a falar que sai automaticamente, a gente nem pensa. Mas refletindo, eu acho que é muito isso, porque é muito mais do que simplesmente você dar ali, eu achei que é isso, isso, isso. É uma reflexão no geral, sabe? E às vezes você vai por umas vias que você nem imaginou que iam, assim, porque certas coisas te tocaram de determinada forma. Então eu acho que é legal essa troca. Eu acho que com certeza, Pedro, eu concordo. É uma coisa que eu vou, acho que até tentar me atentar e trazer mais assim para minha vida, porque eu trabalhando com a emancipadora, a gente aprende como que as palavras são tudo, né? Como que a palavra certa, né? A palavra, ela tem um conteúdo ali, né, atrás dela. É a outra coisa que quem trouxe foi o professor Vezula, né? Que qual a relação do trabalho em equipe e o exercício da autonomia das medianas e dos medianos. Então, professor, olha, na minha opinião, assim, a emancipação ela começa já na gestão, ela vai começar já na pré-mediação. Então, eu acho que essa integração da equipe, assim, esse trabalho conjunto da equipe, esse trabalho no não julgar, tanto dos observadores, dos mediadores, da equipe de pré-mediação, da gestão, ele é o trabalho que possibilita essa autonomia para os medianos e para as medianas. Eu acho que é só através desse trabalho síncrono, desse trabalho é que eu tô com uma tune na cabeça de afinar, assim, né? Trabalho, essa afinação, né? Eu acho que só ela que é capaz de dar essa autonomia para eles. Porque se uma parte da equipe não trabalha de uma forma emancipadora e responsável, assim, você acaba prejudicando todo o procedimento quando a gente está pensando na forma pura da emancipadora, né? Porque que é exatamente essa ideia de dar para eles, devolver as rédeas para eles e falar, olha, vocês têm capacidade, sim, vocês são capazes, vocês que sabem, né? Então, eu acho que a relação, para mim, assim, da equipe com a autonomia é essa. Todo mundo tem que estar em conjunto para fazer essa autonomia. Se uma pessoa não tiver, você acaba não fazendo autonomia, você acaba colonizando de novo a pessoa, né? E o outro ponto foi o da Érica. E quando esse retorno entre a equipe, mesmo sendo verdadeiro e genuíno, como vocês recebem e falam sobre isso? Então, Érica, precisa ter um pouco de, assim, acho que é um trabalho muito duro e precisa ter um pouco de maturidade. Tem pessoas que não conseguem escutar críticas, que têm muita dificuldade em receber esses apontamentos, assim, acabam levando isso para o pessoal, e eu acho que isso foge totalmente da ideia, né, dessa reflexão em grupo. Eu acho que o trabalho que eu faço, pelo menos antes de receber esses feedbacks, assim, essas reflexões, é sempre, não é pessoal contra mim, não é sobre o meu trabalho, sabe como? Aquela pessoa não tá ali para dizer que eu tô errado, para apontar o defeito, para falar, sabe? Ela tá ali exatamente para me ajudar. A gente é um time, a gente é uma equipe, ninguém tá ali para prejudicar o outro. Então eu acho que esse mindset, essa cabeça de tipo, pô, a gente tá aqui como um time e a gente não tá aqui para prejudicar um outro, tudo que ele for me falar é para me ajudar, é para ajudar os medianos, é para ajudar a equipe a trabalhar em conjunto. Eu acho que é o principal, porque o que eu vejo assim muito de dificuldade é quando as pessoas são muito resistentes, né? Quando se fala qualquer coisa, então eu percebi que em determinado momento aconteceu tal coisa, podia me falar um pouco mais, né? Já resiste um pouco, assim. Então, eu acho que essa que é a parte difícil, assim. Você tem que entrar nesse trabalho sabendo que é sobre isso. Que você vai escutar, às vezes, algum apontamento que você vai, puta, mas eu sabia, achava que era assim, puta, mas eu sabia que eu achava que eu estava certo, sabe? Mas é que o trabalho de reflexão é exatamente esse. A pessoa tem que entender que é isso. É exatamente te colocar contra essa parede, às vezes, assim, te fazer questionar. Pô, por que eu me senti assim? Pô, por que eu agi dessa forma? Quando eu perguntei, o que me fez perguntar essa coisa? Então, eu acho que é isso. Você tem que estar preparado para fazer esse trabalho. Se você cair de paraquedas ali achando que daí, porque daí ela tá querendo me ofender, porque daí ele tá querendo me destratar, porque eu sou aquela ideia, né, pessoal, que tem, porque eu sou um ótimo mediador. Eu medio há não sei quantos anos. Quem que é essa pessoa vindo aqui falar para mim agora que eu fiz tal coisa, que eu fiz tal outra? Então, assim, você tem que estar aberto a receber. O feedback, a reflexão aí que a gente estava conversando é muito rica, mas é muito rica para quem sabe aproveitar
esse momento como uma reflexão mesmo. Se você quiser levar para o pessoal, se você quiser levar isso com uma mágoa, se você for com essa ideia de que ele está contra mim, você já não é uma equipe. Já volta tudo lá para trás, que já tem alguma coisa errada. Tá faltando ou o respeito ou a confiança, ou os dois. Eu acho ótimo essa colocação, né? Porque como a gente media com pessoas, a gente também trabalha em equipe com pessoas, né? Então, é preciso toda uma questão de cuidado, respeito, e eu acho que também uma coisa que conta, né, Vinícius? Primeiro essa nossa forma de trazer as questões a serem refletidas em equipe, porque são questões que me chamam a atenção, né? Vamos dizer, eu escolho uma frase, estou lembrando do nosso curso, há pouco terminamos um curso com a Defensoria de Goiás e tivemos a oportunidade de, né, acompanhar algumas simulações, e nesse caso era um caso que tinha uma questão de gênero, da forma em que o marido entendia o papel do homem e que a mulher entendia o papel do homem e o papel da mulher dentro daquela relação. E aí, uma das frases que, por exemplo, no meu grupo se repetia muito era mas é que porque eu sou um homem de verdade. Porque eu sou um homem de verdade. E essa frase foi repetida várias vezes. Na observação, a observadora traz. Eu vi que ele repetiu várias vezes eu sou um homem de verdade. E por que vocês não chegaram a abordar isso? Vocês chegaram a pensar em abordar para perguntar sobre isso? Não estou dizendo que está certo ou que não está certo, eu estou querendo saber o que levou, como é que foi, se elas prestaram. E uma das mediadoras falou, eu não tinha prestado atenção, porque para mim eu sabia o que ele queria dizer. E aí a gente entra nessa, poxa, pois é, mas se a gente tivesse refletido mais, a gente ia sair da comunicação ilusória para a comunicação simbólica. Então, essa integração de equipe, e aí vamos a fazer um apontamento que eu já fiz no grupo da nossa equipe de trabalho. Bruno trabalhou a observação com os observadores maravilhosamente bem, né? Então, isso também tem que falar que a capacidade com que o Bruno tem de trazer para as pessoas as questões de como se comportar, o que olhar, no que prestar atenção para poder fazer a observação, né? E aí é uma mudança de foco. Eu não foco se está certo ou se estou errado. Eu foco se isso me chama atenção. Vamos ver se chamou a atenção de mais alguém, né? Então, aí a gente sai desse paradigma, talvez, que a Érica traz para a gente, que é e que você trouxe, Vinícius, eu fiz certo, eu fiz errado. Aí, esse lugar é que a gente precisa fugir, né? Porque, como bem o Bruno já trouxe, na nossa maneira de trabalhar, o trabalho o trabalho da observação na equipe não é avaliativo. É um trabalho colaborativo, né? É um trabalho que enxerga aquela mediação de uma forma mais ampla, de uma outra perspectiva, às vezes, que os mediadores estiveram lá. E a função do observador é essa: mostrar essa visão. Olha, eu vi isso. O que vocês vão fazer com isso? E aí essa escolha do mediador de como que isso, né? E também um acolhimento, né? Eu acho que dentro da equipe da mediação a gente também tem que praticar a questão de acolher, de pensar como que bateu ou como refletiu no outro aquela forma como eu trouxe essa colocação. Há sempre nesse diálogo estabelecido esse combinado de, espera, mas podemos falar, mas como é que você se sentiu com isso que eu te trouxe? O que isso te causou? Isso também é reflexão em equipe, né? Então, não como bem o Pedro traz, não é algo que eu entrego para o outro. Enfim, é algo que eu retroalimento nessa equipe que a gente vai construindo coletivamente. Então, é um trabalho que exige maturidade da equipe, maturidade das pessoas e uma coerência com a proposta da mediação emancipadora responsável, né? Eu acho que esse é o nosso convite maior para que a gente possa exercitar bastante essa nossa modo de ver a vida, modo de entender as pessoas.
Com certeza. Eu acho que essa coerência que a Mari trouxe agora é um ponto muito importante para a gente falar sobre o trabalho em equipe, né? Porque eu não posso chegar numa mediação e falar para as pessoas que é um ambiente seguro, que é um ambiente de diálogo, falar sobre todos os princípios da mediação. E quando eu chego para conversar com a minha equipe, eu julgar, eu dizer se foi feito certo ou errado, né? Eu trazer aquela questão de deveria ter feito tal coisa. Então, a maneira com que a equipe traz essas questões, tanto na observação quanto numa reunião de reflexão ou o que quer que seja, ela tem que ser coerente com o nosso trabalho. E a gente fala muito sobre princípios, um princípio da informalidade e tudo mais, e é por isso que a gente preza para que a nossa equipe ela receba desde o início os mediandos de uma maneira voltada para a mediação, né? Então, por isso que a gente fala sobre a nossa visão do gestor. O gestor ele vai ser o elo ali entre a mediação e a formalidade, né? Mas ainda assim, quando o gestor conversar com os mediandos para marcar horários e tudo mais, ele vai estar respeitando os momentos, a vida dos mediandos, vai estar observando essa maneira de mediar no sentido que a gente fala na teoria social, né? Não na aplicação da mediação em si, mas um respeito pelas pessoas do trabalho do início ao fim. E aí essa coerência ela vem muito de encontro a isso tudo que a gente fala do trabalho em equipe. Porque quando a gente fala em trabalho em equipe, é muito importante que a gente esteja focado naquele trabalho, né? E não em ser o melhor mediador, ser o que tem mais experiência, dizer o que é certo e errado, mas fazer com que o nosso trabalho todo ele seja coerente com o que a gente prega, né? E aí a Mari trouxe a questão dos exercícios, e no exercício que eu fiz com o pessoal da Defensoria de Goiânia, foi muito interessante que os mediadores falaram que a equipe de mediação, ela é o porto seguro dos mediadores. Porque os mediadores, eles estão lá fazendo as perguntas, que eles estão escutando dos mediandos, e estão retornando, fazendo reflexões e tudo mais, mas eles estão ali fazendo, né, por conta própria essas perguntas. E quando a gente vai para um intervalo, para uma observação, para uma reflexão em equipe, nós somos as pessoas que vamos acolher os mediadores, nós da equipe, como observadores e tudo mais. A gente vai acolher, a gente vai fazer esse trabalho de acolhimento. Porque, querendo ou não, gente, são pessoas. Os mediadores estão ali também são pessoas. Eles também têm suas inseguranças, também têm suas reflexões. E a gente vai estar ali para receber essas pessoas, e aí fazendo uma ligação com o que a gente fala da mediação. Os mediadores, eles estão lá para gerar um ambiente de acolhimento, reflexão e diálogo. Por que não fazer isso na nossa equipe? Quando os mediadores chegam, para a gente refletir em equipe, gerar esse ambiente de reflexão, diálogo e de acolhimento. Porque a gente, além de alimentar o que a gente acredita, a gente vai usar as mesmas técnicas, perguntas abertas e acolhimento e tudo mais, para receber a nossa equipe, né? E aí eu acho que esse papel do observador é muito importante, porque a gente acaba sendo por vezes, esse ponto em que o mediador vai buscar aí uma reflexão, algo para esse trabalho, e a gente tem que cuidar muito com como a gente retorna essas reflexões, nós como equipe, né? Eu falo observador, que estava ali, né, também na mediação, porque foi feita a mediação possível ali, pelos mediadores. Né? E aí quando a gente fala a maneira com que, o exemplo que a Mari trouxe, que a observadora falou, vocês notaram isso, vocês perceberam isso, por que não falamos mais sobre isso? É muito diferente de eu dizer,
olha, gente, vocês não estão prestando atenção neles. Eles estão dizendo isso, vocês não prestam atenção. Então, entender o que está se passando com aquela equipe, com a equipe como um todo, é trazer coerência para o nosso trabalho e, principalmente, trabalhar em equipe, com o objetivo daquela mediação. Porque o nosso objetivo do trabalho em equipe é aquela mediação, são aqueles mediandos, né? Então, acho muito interessante a gente falar, e é aquilo que eu digo, toda vez que chega um assunto para a gente falar, não fale mais sobre isso, eu penso, esse é o mais importante. Agora sim é o mais importante. É a tal do acreditar naquilo que a gente faz. Então, isso é importante a gente falar sobre isso. É verdade. E é mesmo, né, Bruno? E é mesmo. E é mesmo, claro. Não, é importantíssimo, assim. Eu acho que, pô, é muito bom poder estar aqui e construir esse projeto e a gente trazer todos esses temas à tona, assim. Eu acho que, pô, muito rico mesmo. Assim. Eu só queria, antes da gente partir, né, para os finalmente, assim, responder a pergunta da Ludmilla. Eu não esqueci de tu, Ludmilla. Que ela perguntou se a mediação construtiva está ligada à escola construtivista. A mediação é reconstrutiva, na verdade, ali o formato que a gente tem o projeto. E é reconstrutiva porque ela tem a ideia de reconstrução do diálogo, reconstrução de vínculo, e ela tem um pezinho ali na justiça restaurativa, e a gente trabalha casos ali em que tenha relato de violência doméstica ou alienação parental. É uma coisa mais assim fechada, assim, um trabalho mais fechado que a gente faz, e não é um trabalho puramente emancipador responsável, porque a gente não trabalha todo mundo só a Mer ali, mas a Mer tem uma raiz muito profunda ali dentro do projeto, assim, em todos nós. Mas ali a gente tem, ela só não é puramente da Mer, porque eu faço a mediação emancipadora responsável mais pura, mas tanto a Daniela quanto a Rebeca, elas atuam de outras formas. A Daniela também, às vezes, ela faz a Mer comigo, quando a gente faz junto, mas quando ela tá com a Rebeca, ou, por exemplo, ela dá uma variada por conta da formação das duas, né? Então, ela é reconstrutiva só por causa disso, assim, né? Inclusive, temos um artigo, né? É mais no sentido, né, do projeto em si do que uma escola própria, né? Exatamente. Do objetivo. O objetivo do projeto da mediação do que ter uma abordagem ou ter uma escola nesse sentido. Tem um artigo muito legal que eu, a Dani e a Rebeca escrevemos, inclusive, que conta um pouco sobre o projeto, tudo. Saiu no último livro no último livro da OAB lá de práticas colaborativas. Joia, ótima dica. Quem quiser depois pede para mim, eu passo. Vamos aos nossos agradecimentos e últimos recados? Vamos sim. Primeiro de tudo, queria dizer que é sempre um prazer estar aqui com a minha equipe e não tinha pessoas melhores para a gente falar sobre o trabalho em equipe do que a nossa equipe, né? Do Fale Mais sobre isso, em que realmente o nosso trabalho ele é retroalimentado pela nossa coerência, né? E aí quando a gente fala em conhecer nossa equipe, a gente pode dizer que todos os dias a gente está se comunicando e conversando sobre nossos projetos e sobre nossa vida. E o assunto vem muito a calhar e arrisco em dizer que não teria ninguém melhor daqui de nós três para falar sobre trabalho em equipe do que o Vinícius, que é essa amálgama do nosso trabalho em equipe na Mer Brasil, e do nosso trabalho aqui no Fale Mais, que está sempre encabeçando aí esses projetos. Então, assim, muito feliz de estar conversando sobre trabalho em equipe com essa equipe, que somos uma equipe realmente, e dizer que quando a gente fala que o trabalho da mediação não se faz sozinho ou que se faz em equipe, acaba virando um desafio para muita gente, né? Porque às vezes a gente não tem pessoas que fazem mediação em conjunto e tudo mais. Mas o primeiro passo é entender que tudo que é variado é mais rico.
que a gente consegue trazer mais visões e mais entendimentos, é mais simples. E aí, o trabalho não precisa ser, como a gente fala, né? De muitas pessoas em equipe. Mas tu poder conversar com outra pessoa e com outro mediador sobre as tuas mediações, trocar ideias, tudo isso faz parte de um crescimento de um autocuidado nosso. Então, acho muito interessante voltar à palavra coerência, porque o que a gente está falando aqui hoje sobre o trabalho em equipe, ele é justamente uma coerência com o que a gente faz no nosso trabalho do Mero Brasil, no nosso trabalho do Fale Mais Sobre Isso, que nos acolhermos sempre nas nossas diferenças e nas nossas particularidades, né, como pessoas. Então, agradecer pelo papo de hoje. E depois a gente fala. Pro final, eu acho que a gente fala sobre o curso, né, Mari? Pode ser. Eu quero agradecer, então, Vinícius, e eu gosto, a gente é tão equipe que o Vinícius, ele, na hora de ler as perguntas, eu leio, eu respondo, porque, enfim, faz parte dessa equipe, vamos lá. Então, eu tô em casa, pessoal. Exatamente, e isso é muito bom, né? O quanto a gente poder estar em casa, se sentir em casa com as pessoas que a gente está. Então, Vinícius, obrigada pela conversa de hoje, né? Por podermos estarmos juntos. Eu quero reiterar aquilo que o Bruno falou sobre esse sentimento, porque é um sentimento compartilhado, que eu faço parte dessa equipe, que vocês são a minha equipe, né? O meu trio. E é muito bom a gente poder ter um lugar em que, né? Um lugar onde a gente sente que pode apoiar e ser apoiado. E que trazendo as nossas vulnerabilidades, as nossas dificuldades, e mesmo aquilo que a gente tem facilidade, isso vai ser acolhido, incentivado, compartilhado. Então, acho que esse trabalho de equipe é fundamental. E agradecer ao Vinícius que trouxe todas essas informações e com todo esse cuidado para a gente falar sobre a equipe na mediação emancipadora e responsável. Vini. Obrigado, pessoal. Olha, eu faço das palavras de vocês as minhas, assim, porque eu acho que a mediação, eu amo tanto ela, principalmente pelas pessoas incríveis que ela me fez conhecer, assim. De verdade, eu acho que tem uma ligação muito forte isso, assim, sabe? Eu amo muito a mediação. Acho que principalmente por isso, por ter me ligado com pessoas que eu gosto tanto, assim, pessoas que eu amo tanto, pessoas que eu me importo, pessoas que se importam comigo. Então essa troca, assim, eu acho que é o mais rico, é o que tem transformado minha vida desde que eu comecei a estudar sobre mediação, né? Então eu só agradeço, assim, para mim é um prazer, pô, pensar que esse projeto que a gente tinha conversado de uma maneira tão aberta, tão para cima, um negócio que, né, aquela coisa do devir, assim, talvez um dia venha acontecer. Hoje em dia tá no 9º episódio, eu tô aqui falando mais sobre isso. É uma coisa que, olha, é um prazer, ainda mais para vocês dois, que vocês sabem que cada um de vocês teve uma importância muito grande na minha vida, dentro da mediação, assim, para mim, da sua forma. Assim, a Mari, quando eu conheci ela lá em Ponta Grossa, um dos primeiros contatos que eu tive com mediação, o Bruno, quando a gente se conheceu de fato lá em Nova Friburgo e criou um vínculo muito forte. Então é um prazer estar aqui, é um prazer fazer parte disso com vocês e, olha, que venham mais. Agora podem fazer o jabá. Reclames do Plim Plim. Então, pessoal, encerrando hoje a nossa live com a notícia que muitos aguardavam, que nós teremos a 2ª edição do nosso curso complementar aí de mediação familiar, emancipadora e responsável. Esse curso vai acontecer a 2ª edição em Nova Friburgo. Tivemos a 1ª edição ano passado, que foi onde todos nós nos conhecemos. Então, nada mais justo do que falar sobre a 2ª edição aqui. É uma imersão de 11 dias, tá, pessoal? Onde a gente vai estar lá no Crasserra Hotel. É um hotel bem retirado, assim, ali em Nova Friburgo. Nós vamos ter práticas simuladas com atores. O nosso foco nesse curso, nessa etapa prática e presencial, ela vai ser realmente a prática na mediação emancipadora, né? Além de revisar alguns conteúdos. E vai acontecer de 12 a 22 de agosto de 2024.
As maiores informações, para quem tem interesse, pode falar direto com a Rose e com o Pedro. Tá ali no nosso card, na página da Mediação Emancipadora Responsável Brasil e também na página do IMAP. Tem todas as explicações, como que funciona, a hospedagem, né? Lembrando que a gente vai estar numa imersão mesmo, né, de 11 dias, onde vai estar hospedado no mesmo lugar, a gente vai tomar café da manhã junto, a gente vai almoçar junto, a gente vai jantar junto, a gente vai ter aula junto, a gente vai tomar vinho junto, porque a Mariana, ela leva o sangue de boi, e aí a gente toma vinho junto. Ele vai bem até os 45, gente. Na prorrogação, ele não me ama. Eu sei que você me ama, Bruno. E lembrando que o curso de imersão, né, é complementar, então, para as pessoas que fizeram a formação teórica conosco, né, com o IMAP. Então, é importante, porque ele é a prática. Então, quem esteve conosco nos últimos cursos de formação inicial das 90 horas, estão super convidados. Vai ser uma ótima oportunidade de a gente se conhecer pessoalmente, né? Poder dividir esses momentos, enfim. O sangue de boi não vai, a gente pode pensar em outra coisa, né? Um pouquinho mais de qualidade. O Campo Largo, que é aqui da nossa região, né, Vinícius? A gente vai levar importado, a gente vai importar um Campo Largo para eles lá. Exatamente. Mas vai ser excelente, é uma experiência única, né? A gente sai de lá muito mais apropriado daquilo que a proposta da MER vem nos trazer. E a Érica tá ali no rolê junto, tem tudo junto, gente. É tudo junto e misturado nesses 11 dias. Nos procurem qualquer informação, Rose, Pedro e os sites. Bruninho. Isso, meus queridos. Então, encerrando mais um dia do nosso Fale Mais Sobre Isso. Grande beijo para vocês. Obrigada, bom pessoal. almoço. E lembrando, né? Quem não é inscrito, que se inscreva aqui no nosso canal, compartilha, a live vai ficar salva para toda a eternidade aí para vocês poderem assistir. Se vocês quiserem me assistir todos os dias agora, vocês podem assistir. Façam isso. E qualquer coisa, tamo junto aí, só para lembrar. E em breve a gente lança o nosso próximo convidado ou convidada, que estará aqui para falar mais um pouquinho sobre o assunto da mediação emancipadora responsável. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, queridos.